Bom dia, queridos participantes da conferência. Bem-vindos. Hoje, outros oradores falaram antes de mim. Um grande olá para eles. E o que eu queria falar para vocês hoje, o que é contar? Relatórios triunfantes, eu acho que isso pode ser comentado sem mim. Muitos já sabem disso. Minha parte é falar sobre coisas mais prosaicas. O que foi alcançado já passou. E o que está à nossa frente é desconhecido ainda. Então vamos falar sobre o dia de hoje. É mais fácil para mim falar desta situação no nível doméstico. Olhem, todos nós, uma vez e de alguma forma, adquirimos moradia. Alguém construiu sua casa, alguém comprou uma hipoteca ou empréstimo, mas todos, de maneiras diferentes, enfrentaram situações diferentes. E isso sempre tem riscos. O risco mínimo é quando você compra um apartamento acabado. Mas o preço é alto, desorbitado. E aqueles que têm mãos, que têm habilidades para fazer renovações, compram sem acabamentos. E algumas pessoas mais arriscadas, para minimizar suas despesas, compram na fase da fundação do edifício. Quando são marteladas as primeiras pilhas, em geral, na fase da fundação, os riscos são máximos, o preço é mínimo. Quais são os resultados possíveis neste caso? O primeiro resultado é uma obra que vai durar muito tempo. Às vezes, pode sair 3 vezes mais caro. O segundo resultado é uma obra que não vai ser acabada. Quando você pagou e ainda tem que pagar por desmontar. E o terceiro resultado é quando a obra é acabada a tempo. E quando você ganha. E o que acontece? Se você entrar na fase de fundação, você paga um preço. Mas quando o edifício é construído, o preço de venda geralmente supera 3, 5 vezes o preço inicial do edifício. Para onde quero chegar? Olha, em 2017, começamos juntos o projeto Motores do Inovo. Para demonstrar a tecnologia, foi posicionado o motor a roda, foi definido certo suporte propagandístico e foi tomada a decisão de continuar o desenvolvimento do projeto com a captação de recursos pelo método de investimento popular. A partir de 2017 passaram 4 anos. Se nós falarmos da fase ativa, e então o preço de todo o projeto
foi determinado em 40 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, nós entendemos que os custos vão para a campanha publicitária e para vários eventos, para popularizar o projeto, organizar o sistema de captação de fundos, contabilizar fundos, entregá-los à empresa Sovelmash para que eles entrem nas contas da empresa. Planejamos que Sovelmash atrairia cerca de 20 milhões de dólares. A taxa de câmbio foi de 56 rublos por $1, mas a fixamos no nível de 60 rublos por dólar. Foi muito ou pouco? Naquele tempo foi suficiente. Precisamente naqueles preços, naquela situação econômica. Se nós percebíamos os riscos, sim, percebíamos. Percebíamos perfeitamente e sabíamos, com base na experiência pessoal, que durante o tempo em que desenvolveríamos o projeto, a situação na economia mudaria. Se nós previmos que ela mudaria para melhor, não. O prognóstico foi negativo. Previmos que o dólar seria de 56 a 60 rublos? Não. Acreditávamos que ele cresceria. Mas se poderíamos colocar esses riscos no projeto? Não. Porque ninguém aprovaria esse projeto. Portanto, foram definidos indicadores conforme os métodos que estavam em vigor naquele momento e ainda estão em vigor. E graças a isso, o projeto foi iniciado. Tinha muitos haters, muita negatividade foi derramada sobre os autores do projeto, sobre os participantes. E quando tivemos que nos reunir com os funcionários do setor público, ouvimos a questão: como pode-se trabalhar com vocês, quando a internet está cheia da informação negativa? O tempo passava e os haters acalmaram-se. E atualmente, deles ficaram apenas os mais incompreensíveis, que viram casualmente. Por quê? Porque ao longo dos anos o projeto mostrou sua viabilidade. O projeto não são documentos, nem papéis, nem ideias. Ideias desenhadas em papel, em alguns documentos, em relatórios. Não, isso já é um objeto material. Esses objetos materiais podem ser tocados com mãos. Os oradores disseram provavelmente sobre o laboratório e outras coisas, mas o mais importante é o edifício. O edifício que hoje é visível não apenas do espaço, mas também nas fotos do quadricóptero. Foi terminada a instalação de estruturas metálicas e iniciamos os trabalhos de instalação da cerca do circuito externo. Ao cabo de uma semana, você pode ver como o edifício mudou. Foi prazeroso observar quando a primeira coluna foi colocada no local. A segunda coluna era visível como a escala de mudanças. Depois, quando essa estrutura delicada apareceu, tudo era muito bonito. Então, tudo começou a mergulhar na escuridão, porque o edifício começou a ser fechado com telhados, pisos com folhas de metal. Agora você olha e vê um volume tão bonito, mas na semana passada o edifício tornou-se mais claro.
Quando você entra, já vê janelas, aberturas, bem lindo. Claro, o edifício começou a se transformar. Todo dia está mudando, cresce. E cresce também, junto com ele, o projeto. Aparecem os novos equipamentos, novas tecnologias, mas agora vou falar sobre esse objeto mesmo. Enquanto estávamos desenvolvendo a documentação do projeto, recebendo licenças, passando a revisão do projeto por peritos estatais, ao mesmo tempo houve mudanças na economia. A economia não foi fixa e lentamente se arrastava para a crise. E em 2019, mesmo no tempo de nossa construção, chegou o Covid. O Covid ainda é nada, mas com ele disparou o preço do metal. Subiram drasticamente os preços da areia e respectivamente do cimento. Os preços do transporte, da mão de obra. Olhem o que aconteceu se falarmos em números. Antes da subida dos preços, nós pagamos aproximadamente 480 milhões por fabricação de estruturas metálicas, equipamentos e materiais. 480 milhões. E se não tivéssemos feito isso, teríamos que pagar não 480 milhões, mas pelo menos multiplicar por 3. 1 bilhão 440 milhões de rublos. Isto seria mais do que foi necessário para o projeto, com a taxa de câmbio de 60 rublos por $1. Isso seria uma catástrofe. Mas devemos reconhecer os méritos dos especialistas da Sovelmash. Conseguimos fazer as principais compras a tempo. O que eu posso dizer? Considerando os números atuais que entraram nas contas correntes da Sovelmash. No total, entraram 1 bilhão 252 milhões 77 mil 891 rublos de investimentos. Eu acabo de receber um extrato contabilístico. É praticamente um montante sobre o qual falamos no início do projeto, conforme a taxa de câmbio de $1 por 60 rublos. Se pegar a taxa média de 74 rublos por dólar, não lembro bem, mas a taxa média foi de 74. Resultam 20 milhões, ou seja, 1 bilhão 480 milhões de rublos. Portanto, conforme a taxa de câmbio média vigente, a gente aproximou ao montante que foi anunciado no início do projeto, há 4 anos. Um montante bastante exato. E com este dinheiro foi construída a estrutura de edifício, o equipamento, o desenvolvimento, e foi muito o que foi feito. Tão exata foi a previsão. Ao mesmo tempo, se não tivéssemos tomado medidas preventivas, esse montante não seria suficiente para a pré-encomenda de estruturas metálicas. Porque tudo inflaciona. Portanto,
Se antes 20 milhões de dólares foi para a Sovelmash, 20 milhões de dólares custava o trabalho de afiliados, atração de investimentos, muitas outras atividades. Mas considerando a situação da economia e todos os processos que ocorreram no mundo, hoje em dia, a previsão já podemos falar a verdade como ela é. Então, com base na economia atual, na dinâmica que estamos vendo, se não tiver subidas brutais, e por enquanto as previsões não falam disso, mesmo que a gente acredite que algo vai acontecer. Com base nisso, o projeto deve receber 60 milhões, sobre mais 30 milhões. É muito ou pouco? Comparando com outros projetos, é muito pouco. Ao mesmo tempo, muitos projetos que custavam muito mais e se desenvolveram conosco, eles desapareceram, sumiram. Alguns foram congelados. E hoje, muitas vezes, tem que conversar com pessoas que trabalharam em outros projetos e agora ficaram desempregadas. Para certos investidores, esses números são assustadores, porque eles contavam com uma coisa e receberam outra, mas eu sinceramente também contava com outras coisas. O Partido Comunista da União Soviética prometeu que a partir de 1980 o transporte público seria gratuito. Honestamente, eu usava o transporte de graça, mesmo que não fosse o transporte público. Foi outro transporte, mas o preço dessas viagens poderia custar uma vida. As pessoas da minha geração perceberam do que se trata. Ao mesmo tempo, acertaram, mas de outra maneira. Por outro lado, algumas pessoas atualmente são transportadas de graça, sendo presos, e vice-versa. Outras pessoas desfrutam do orçamento estatal, mas é uma piada. Portanto, foi prometida uma coisa, mas na verdade percebemos que era completamente diferente. Então, voltando à nossa pergunta, é muito ou pouco? Ao início eu falei sobre a construção privada, a habitação. Entendemos que na fase de construção, isso praticamente não custa nada. Se a construção não for concluída, perdemos tudo. E se for terminada, venderemos o que construímos 3, 5 vezes mais caro. Se tomarmos agora 30 milhões de dólares e multiplicarmos por 74, isso é aproximadamente 3 bilhões de rublos. Então podemos vender esse objeto equipado com equipamentos muito mais caros. Portanto, se depois de terminar a construção quiséssemos vender esse objeto, o venderíamos a um preço não de 3 bilhões, ou melhor dizer, são 2,3 bilhões, mas venderíamos por 8 bilhões de rublos. E isso seria um bom rendimento. Isso é muito bom ou ruim? Eu acho que não importa. Por quê? Pois o objeto tornou-se mais caro. Isso quer dizer que os fundos gastados na atração de investimentos e outros custos por fora da Sovelmash, então, são garantidos com os ativos fixos. Porque um edifício desta classe, protegido de poeira, com almofada de vibração, que tem dentro tudo organizado,
para montar uma produção é difícil, é um edifício do futuro. Portanto, seu preço vai ser relevante e vai ter demanda por muito tempo. Em segundo lugar, é muito importante, quando começamos o projeto, falamos que gostaríamos de fazer assim que aparecesse uma pessoa que vive não só de salário, mas de rendimento. O Partido Comunista da China, no seu tempo, lançou o desafio de erradicar a pobreza e fazer que aparecesse a classe média. O governo chinês lidou com isso. E a pobreza na China foi praticamente erradicada. A classe média emergiu. Então, nós queremos que apareça um pequeno burguês. E que um pequeno burguês seja um participante ativo do nosso projeto. Isso significa que haja pessoas a receber renda pelas atividades em nosso projeto. Terceiro, não se pode descartar que se pode gerar receita através da especulação com as ações do projeto, da empresa Sovelmash. E alguns investidores vêm com esse objetivo. E eles ficam confusos que agora, devido à inflação, o custo do projeto cresceu e eles vão perder a sua parte. Isso é um erro. E agora eu vou explicar. O projeto não se desenvolve num vácuo. Ele se desenvolve em certas condições econômicas. E se o projeto estiver sujeito à inflação, isso significa que o produto do projeto também leva em consideração o processo inflacionário. Portanto, o produto unitário será negociado no mercado já considerando todos esses fatores. A participação nos lucros para cada participante, parceiro, investidor, não vai diminuir. Pode até crescer. Mas se o projeto for subfinanciado, você poderá considerar ele como uma construção sem ser terminada. Portanto, queridos amigos, estamos nesta etapa do projeto quando a sorte foi lançada. A linha para voltar já é cruzada. E temos apenas uma opção, alcançar os objetivos pretendidos. Na aviação tem um conceito, ponto de decisão. Ou você voa para trás, ou voa para o ponto de destino. E depois você não pode mudar de ideia, porque o combustível terminará. O nosso projeto já passou pelo ponto de decisão. E como a gente dizia durante a Grande Guerra Patriótica, nenhum passo atrás, apenas para frente. A gente não tem outro caminho, não tem escolha. Eu acredito no bom encerramento do projeto. Eu não posso dizer como a economia vai mudar, só posso prever. Mas vocês podem ver, a nossa equipe é capaz de prever os acontecimentos e tomar as ações apropriadas a tempo, para que o projeto não sofra custos significativos. E o que falamos repetidamente nos webinars, o que colocamos no balanço patrimonial, ativos tangíveis, na forma do objeto, quando estiver concluído a terra que vamos adquirir, ativos intangíveis, que excederão os ativos tangíveis em seu valor. Ao mesmo tempo, hoje estamos preparando a produção de rebarbadoras, motores industriais. Preparamos a produção em série, em pequenos lotes, tanto quanto possível.
tudo isso também vale alguma coisa. E não vamos vender pedaços de papel, como alguns sugeriam. As tecnologias e os produtos tecnológicos são vendidos como uma cadeia tecnológica completa, que permite produzir o produto conforme a tecnologia, juntamente com o pessoal treinado, etc. O botão é pressionado e começou a produzir. É dessa forma. E é isso que custa muito dinheiro. E o mais importante é que, se não houver um comprador, podemos fabricar os próprios produtos e vendê-los no mercado. Podemos obter os mesmos lucros em volumes equiparáveis às vendas de desenhos. E se antes era difícil acreditar nisso, mas no entanto muitas pessoas acreditaram e investiram ativamente, com os riscos que tinha o projeto antes, agora, quando o contorno do edifício já é visível, tudo mudou-se tanto, tudo já tornou-se tão formado, já não é necessário acreditar ou não acreditar. Porque o projeto passou por alterações importantes, é comprovado pelo fato que muitas pessoas querem trabalhar no projeto. E várias vezes ao dia tenho que negociar com pessoas que querem trabalhar, querem ficar no projeto. E não são desempregados, eles têm seu emprego, eles têm bons salários, mas eles querem estar no projeto. E essa atitude de especialistas em relação ao projeto vale muito. Vale muito a sua confiança. Com seus fundos foi criado o que foi descrito por meus parceiros e colegas. O que conseguimos fazer com seus fundos e não enganar suas esperanças, mesmo que ainda não estejamos na reta final, desejo-lhes fé. Apenas fé é capaz de fazer muito. Falta de fé pode gerar inimizade e guerras. Tudo de bom para vocês.